Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 com o nosso segundo bloco de informações. E a gente vai estar batendo papo com a cientista política Luciana Santana. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E, Luciana, houve um fato durante o final de semana, né, que começa a agitar os bastidores da política partidária, sobretudo aqui em Maceió, a questão do Partido dos Trabalhadores, que lançou a pré-candidatura do advogado Ricardo Barbosa ali no Sindicato dos Bancários, com a presença do deputado federal Paulão, de algumas lideranças do partido também aqui no estado de Alagoas e na capital alagoana. Como você vê essa pré-candidatura, esse primeiro lançamento aí de pré-candidatura aqui na capital alagoana e, sobretudo, essa avaliação da conjuntura do Partido dos Trabalhadores nessa possível disputa? João, nesse momento ainda os partidos estão tentando testar alguns nomes, né, com objetivos distintos, né? Claro que todo partido quer ganhar o poder, mas a gente sabe que as chances do Ricardo Barbosa ser eleito é muito pequena, né? Então precisa entender quais são o que ele pode agregar, né? Se ele é um nome capaz de ampliar a força política do PT no município, seja, né, principalmente na Câmara dos Vereadores, né, ou ampliar a força política já pensando em 2026 e como ele vai se encaixar ali na disputa, né, na disputa estadual, né. Não sei se é a melhor estratégia, né, tendo em vista o desempenho que ele teve na última eleição municipal, né. Pouco mais de 2 pontos percentuais na eleição passada, 2020, é isso? Exatamente. Né? Claro que tem a ver também com o fundo partidário, quanto, né, isso traz benefícios para o Partido dos Trabalhadores no município, mas hoje, né, a sua apresentação, né, a apresentação dessa pré-candidatura é muito em termos estratégicos de tentar entender, né, o candidato na atual conjuntura do município, nessa conjuntura eleitoral. A gente teve dialogando aqui no Jornal da Manhã, Luciana, com algumas lideranças partidárias do estado de Alagoas. Entre elas, o senador Renan, o deputado federal Paulão, e eles divergem da estratégia. Por exemplo, o Paulão, ele diz ou acredita que ter várias frentes e, posteriormente, no segundo turno, essas frentes se unirem, seria a melhor estratégia. Já o senador Renan, ele entende que o nome, por exemplo, ligado ao MDB, colocado como vice da federação, por exemplo, ou do PSB, pode ser que aglutine mais essa força, essas forças da oposição. Como é que você vê esse cenário e, na sua avaliação, qual seria a melhor estratégia? Por exemplo, em 22, houve uma estratégia, aspas, parecida, quando naquele momento tinha Rui Palmeira, Paulo Dantas, outros nomes, e no segundo turno eles convergiram para a candidatura que estava ligado ao presidente Lula, por exemplo. Como é que você vê? Você acha que essa estratégia pode se repetir com êxito? Ou, devido à aprovação popular hoje do JHC, beirando os 75%, 70%, se a melhor estratégia, de fato, seria unir essas oposições? Hoje a situação é bem adversa, né, desse momento aí que você menciona, né? Hoje, as oposições elas precisam definir um nome que seja competitivo e que seja capaz, por exemplo, de levar a disputa para o segundo turno, né? Algo que hoje a conjuntura permite, diferentemente de um ano atrás, onde todas as pesquisas, né, já apontavam ali uma reeleição ali, né, totalmente tranquila. Hoje o cenário não é esse. Então há espaço para a construção de uma candidatura forte, e para que haja essa candidatura forte é importante uma união aí de um bloco político, né, de uma oposição de forma mais coesa. Então acredito que nesse momento, e tendo em vista a situação e até, né, as disputas políticas de dois principais grupos políticos em Alagoas e visando 2026, seria ter aí um grupo mais consistente que fosse capaz de levar essa disputa para o segundo turno e, internamente, junto aí com os partidos, discutir estratégias de campanha que pudessem ampliar a base na Câmara dos Vereadores e que contemplasse aí os múltiplos partidos componentes dessa coalizão. Luciana, o JHC, ele saiu, aspas, enfraquecido da disputa de 22
De que aspecto? Muita gente disse que, por exemplo, ele desembarcou de Brasília abraçando o berço bolsonarista, dizendo que era Bolsonaro, que apoiava a candidatura do Rodrigo Cunha, e ali naquele momento ele foi derrotado junto com o Rodrigo Cunha. E posteriormente teve também a derrota do seu irmão, do Dr. João Henrique Caldas, do Jaque. Ou seja, ele perdeu a disputa na Câmara Federal, no qual ele abraçou, fez campanha, perdeu também com o Rodrigo Cunha, ou seja, ele não avançou muito na questão estadual, podemos dizer assim, em 22. Em paralelo, segue com a grande aprovação aqui no município de Maceió e trazendo essa questão da polarização nacional. O JHC hoje, aspas, bolsonarista, um bloco ligado ao presidente Lula seria a principal arma para contrapor essa popularidade do prefeito João Henrique Caldas, ou não? Seria uma alternativa mais ao centro? Como é que você avalia essa questão? Bom, as disputas municipais elas têm uma lógica muito distinta e muito própria da dinâmica política da cidade, né? Se a gente entende Maceió como uma cidade muito mais conservadora, né? Uma capital no Nordeste onde, né, que destoa, né, das demais... Luciano, permita-me, aspas, dizem que é a capital nordestina mais bolsonarista do Brasil. Exatamente. E todos os números, né, e não são recentes, a gente pensa, e aí talvez pensasse a capital mais conservadora do Nordeste. Porque se a gente pensar bem, né, volta na eleição lá de 2004, 2002, né, onde, né, uma candidatura mais progressista, né, teve ascensão, né, no âmbito federal, e aqui vinha numa direção contrária, né? Pensando essas escolhas, né, no âmbito nacional. Internamente, a gente ainda tem ali, né, uma oportunidade de ter alguns partidos mais à esquerda, né, no comando da prefeitura, mas é uma capital mais conservadora. Então, considerando todo esse cenário, essa polarização política, ela afeta pouco a escolha do eleitor internamente, né, mas diz muito da disputa de 2026. E o quanto, aí sim, né, o quanto JHC e seu grupo sai fortalecido da eleição deste ano, né? Seria um termômetro, então? Exatamente, seria um termômetro e o quanto esse grupo é capaz ali, né, de angariar força política, de ter capital político para vir de forma competitiva, né? Todo mundo aposta no nome de JHC para governo em 2026. Eu tenho minhas dúvidas porque, diferentemente da lógica municipal, a disputa dentro do Estado ela tem que agregar outros elementos. E a gente sabe que hoje o MDB é o partido mais forte no Estado, né? E que tem capital político, inclusive, para crescer mais, e aí sim, com o apoio do governo federal, especialmente, né, do presidente Lula, é capaz aí de, inclusive, continuar a sucessão do governo do Estado. Então, além de ser um termômetro, também depende bastante do resultado das urnas das prefeituras ligadas ao partido MDB, já que atualmente eles possuem cerca de 70 prefeituras, prefeitos de mandato aqui no Estado. Então, é um número muito alto. É o único partido que tem esse quantitativo, né, de 102 prefeituras. Então, se tiver, por exemplo, uma resposta positiva nas urnas dessas eleições ou daqueles comandados, provavelmente em 2026 eles vão chegar muito mais fortes. A gente tem que entender exatamente como se formam essas bases eleitorais e onde que elas estão almejando, né? Então, acredito que 2026, né, a gente vai ter, talvez, uma disputa muito interessante e, se realmente JHC for o candidato, acredito que ele não vai ter a facilidade que ele encontra hoje na capital. Mais confortável, né? Antes de passar para você, Natália, fazer seu questionamento, Luciana, hoje, qual o capital político que JHC poderia trazer, somar, estando no PL, estando junto com o Bolsonaro? Hoje é mais um peso político estar do lado do Bolsonaro, ou você ainda acha que ele atrai um capital político para o atual prefeito? Complementando você e lembrando que eles já
começou ali a tentar descolar um pouco do Bolsonaro, né? Então ele está ali tentando ficar numa posição um pouco mais neutra. Teve a questão que Bolsonaro veio aqui, muitos políticos, muitas figuras políticas, figuras públicas estiveram no aeroporto para receber, mas aí o prefeito ele já deu uma afastada, então ele está tentando se colocar aí numa posição mais neutra, talvez. Então, só complementando esse seu questionamento, João. Essa análise faz todo sentido, né? Quando ele assumiu, né, ali o PL, né, como seu novo partido em 2022, a conjuntura era muito diferente, né? Havia uma grande incerteza ali em relação, né, a quem venceria a eleição presidencial, né? E aí, claro, ele não teve a sorte de ter ali, né, o seu candidato eleito. Então, esse descolamento é natural. E ele sabe que hoje o jogo político se inverteu. Inclusive, em 2026, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro não é candidato, né? Então, a gente precisa ainda saber quem vai ser esse candidato do PL, se esse candidato a ser apresentado, ou candidata, tem realmente condições de fazer ali, né, o presidente, né? E a gente sabe que provavelmente o próprio, né, presidente Lula deve disputar a reeleição. E se a conjuntura for bastante positiva para ele, provavelmente ele será reeleito, né? Isso, claro, como eu falei, né, depende de toda uma conjuntura e depende de outros fatores aí que não tem como a gente prever, né, com tanta antecedência. João mencionou alguns elementos, né, algumas situações que levaram o prefeito a dar uma balançada assim no seu apoio, né, na sua popularidade, vamos dizer. E aí entra o caso Braskem, entra o fator Braskem em toda essa situação. Então, Luciana, como é que você vê a relação do caso Braskem e todos os seus desdobramentos, né, desde o acordo que saiu, né, que veio à tona de 1,7 bilhão realizado entre a prefeitura e a empresa, aí vem a CPI da Braskem agora em janeiro, que tem uma expectativa muito grande e a gente não sabe como é que vai acontecer, da forma que vai se desdobrar. Teve o afundamento da mina 18, né, que é meio que trouxe assim tudo à tona agora no final do ano. Então, como é que essa situação da Braskem, qual é a interferência, como é que ela vai funcionar nos debates, nas discussões para a eleição aqui da Prefeitura de Maceió? Como é que você vê isso? Bom, esses fatos que você menciona aí foram, né, os fatos que mudaram a conjuntura ali, né, ou seja, mudaram a direção do vento em relação estremeceu um pouco, sim, né? Em relação a esse favoritismo, né, imbatível do prefeito para a eleição da capital, né? Falava-se, como eu mencionei, que ele ganharia em primeiro turno e que seria imbatível, né? Hoje a situação não é confortável para ele ainda, mas não é, né, dessa maneira como a gente via um tempo atrás, né? Então, o que eu vejo? As chances continuam muito altas, até porque a gente não tem ainda um candidato de oposição que seja efetivamente competitivo. Até então, não há sequer uma coesão nesse grupo aí de oposição, né? Então, isso tudo favorece hoje o JHC e faz com que esses fatos não interfiram muito no destino político dele na capital, né? Mas tem muito a influenciar na sua ambição política futura, né? Então, a gente sabe que essa questão da Braskem nacionalizou, furou a bolha que sempre ficava muito aqui internamente, né? A gente passou por situações, inclusive, mais preocupantes em relação ao fundamento antes, quando a maioria das pessoas estavam nessa região e que sequer dava, né, mídia nacional. E deu agora. A CPI aí é uma incógnita para mim ainda, porque a gente sabe que, por mais que ela tenha sido aprovada, não é um consenso na base governista, né, do presidente Lula. Então, a gente precisa entender um pouquinho o quanto ela vai afetar. Acho que afeta muito mais o político JHC do que efetivamente assim a sua chance eleitoral, o político, o prefeito, que hoje tem uma avaliação positiva na capital do estado. Você acredita que essa incerteza dos nomes, que ainda não está muita dúvida ainda quem é que vai enfrentar a JHC, você acredita que ainda tem a ver com esses futuros desdobramentos da CPI? Após a CPI, vai ter aí um pouco mais de certeza? Como é que tudo vai acontecer? Você acha que tem relação?
Não, tem relação, tem, né? Mas aí a gente pode pensar um pouquinho de influência dessa CPI na eleição municipal. Isso vai alimentar o debate político, vai ampliar o desgaste político ali em relação a algumas pessoas que ainda se mostram um pouco incrédulos ou enfim, amplia no Estado, né? Mas não é capaz de reverter, né, esse favoritismo. A gente precisa entender também quem vai ser esse candidato, se esse candidato desse grupo e se esse candidato vai ser capaz também de influenciar esse debate, porque também não adianta você ter essas informações se você também não consegue convencer ali os eleitores, né, sobre essa narrativa, né, esses fatos. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. E, claro, como eu mencionei, a CPI da Braskem e a própria situação, né, que aconteceu tende a interferir muito mais na ambição política do prefeito e nas suas escolhas para 2026 do que agora. E, doutora, vamos falar sobre a conjuntura da Câmara Municipal. A senhora acredita que teremos uma modificação massiva nas cadeiras ou seguiremos com bastantes reeleições dentro da Câmara aqui da nossa capital? Bom, considerando, né, a gente já tem aí vai ser a segunda eleição onde a gente tem o fim das coligações, né, para a formação da base proporcional nos legislativos, considerando hoje a força parlamentar, né, que o prefeito conseguiu angariar, eu acredito que a gente deve ter uma baixa renovação, né, ou dentro daquela expectativa que já é muito esperada, ali em torno, não, renovação de pelo menos, no máximo, 40%. E essa conjuntura de federações ajuda ou atrapalha nessa troca de cadeiras, né, nessa renovação dentro do âmbito de Câmara Municipal? Então, a federação ela tende a favorecer os partidos maiores. Então, acho que os maiores partidos dentro do município, né, dentro do Estado, tendem a ter uma maior representatividade aí. Então, foi uma forma, né, que os próprios parlamentares encontraram de tentar ali balançar, né, e não ter um pacto maior com o fim das coligações. Luciana Santana, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. O tempo passa rapidinho quando a gente fala desse papo de política, dos rende muito, né, João? É um papo muito bom. E convidar publicamente a Luciana para estar aqui em outras oportunidades. Já esse ano é um ano muito agitado para estar tratando dessas e outras temáticas. Importantíssimo. É verdade. E deixar um espaço aqui para a doutora Luciana Santana fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Esse ano, o ano eleitoral é assim, a gente sabe que vai ser, né, muito requisitado para poder, né, tentar contribuir, né, e ajudar a esclarecer as pessoas em relação ao pleito eleitoral. Acho que a gente vai ter uma disputa aí mais animada do que o previsto e é importante, né, que a gente esteja acompanhando, esteja efetivamente atento aí a todo esse jogo político que envolve a eleição. Obrigada. Obrigado mais uma vez à cientista política Luciana Santana, as minhas queridas companheiras de bancada aqui, Nicole, Natália, Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro, nosso querido Romson aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal